Olá, eu sou Kátia Alencar e quero te desejar boas-vindas ao meu canal do YouTube. E hoje eu vou falar sobre o filme O Meu Malvado Favorito 4. Eu estive no cinema para conferir de perto o que tem por trás deste filme. Nesta época do ano, os cinemas oferecem vários lançamentos para que os pais tenham opção de entretenimento para os filhos. Mas será que hoje em dia é realmente seguro levarmos os nossos filhos para o cinema? Será que os filmes tidos como infantis são realmente adequados para a idade deles, para o universo infantil? É isso o que nós vamos ver um pouquinho aqui no vídeo de hoje. Eu vou te explicar o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Primeiro, eu quero trazer apontamentos de vários símbolos, códigos, músicas que estão presentes neste filme para que você observe quanta informação passa desapercebida aos nossos olhos. Sim, se você já assistiu o filme, eu tenho certeza que alguns pontos que eu vou trazer aqui vai te surpreender, que você não percebeu. E outra coisa, também no final do vídeo eu vou explicar por que todas essas simbologias e temas que você verá que são temas até sensíveis, inadequados para crianças, estão presentes num filme infantil. Então vamos lá? Preparado? Bom, primeiro ponto que eu quero trazer para você é sobre o vilão do filme. O vilão do filme é uma barata, isso mesmo. Bom, uma barata naturalmente causa asco, né? Nojo em muitas pessoas e é algo até hilário pensar num vilão como uma barata. Será que isso foi feito somente para entreter, ser engraçado ou tem algo por trás? Muito bem. Na perspectiva espiritual, isso é importante você saber. Eu sou uma pedagoga e sou uma ministra de crianças cristã, então em todos os meus vídeos você verá a cosmovisão cristã dos assuntos, tá bom? Então, na perspectiva espiritual, o que significa a barata? A barata ela tem uma simbologia sim. A barata no mundo espiritual ela representa infestação, espíritos imundos e pecado escondido. Um outro ponto que talvez você tenha percebido é com relação à estatueta que esse vilão ganha logo no início do filme. A estatueta, ela tem uma forma ali, né, até semelhante às estatuetas do Oscar. No entanto, não é um homem que está ali, né, na silhueta. Você pode observar que é um ser espiritual maligno. Algumas pessoas identificaram como Bafomé, como Satanás. O fato é que ela está segurando um tridente, que é naturalmente um objeto diretamente ligado à figura de Satanás. Mas aí você pode pensar, Kátia, mas até aí tudo bem, porque ele é um vilão, ele está representando o mal e ganha uma estatueta de acordo. sim, eu concordo com você plenamente, mas até o final do vídeo você verá que a soma de objetos e simbologias contidas neste filme está querendo passar uma mensagem para o receptor, que é principalmente o seu filho. Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção é com relação ao bichinho de estimação da Agnes, uma das filhas de Gru. Ele é nada mais, nada menos que um bode. Sim, um bode com o nome de Feliz. Quando pensamos no bode na perspectiva espiritual, é um animal que significa diretamente a figura de Satanás. Sim, o acusador, o argumentador também simboliza incredulidade, teimosia, pecado, mas no filme O bode de Agnes se chama simplesmente como ele se chama. É feliz. nada é por acaso. Outro ponto é com relação aos Super Minions.
Neste filme, alguns Minions, eles são chamados para passar ali por uma experiência para se tornar Super Minions, né? Ter superpoderes. Eles entram numa máquina e eles são transformados. Mas, após essa transformação, me chamou a atenção um deles, pois ao passar por essa transformação, o Minion, ele vem com um formato de um falo. Sim, um órgão masculino, se é que você me entende. E isso me deixou muito intrigada. Eu comecei a observar atentamente para ver se não era algo da minha cabeça, se eu estava exagerando. Mas veja, num outro determinado momento do filme, esse mesmo Minion com o formato fálico, ele beija o touro na boca. Então, isso nos diz muito. Então, a minha suspeita foi exatamente ali confirmada com essa cena que passa muito rápido, viu? Eu tenho certeza que poucas pessoas perceberam esse beijo. Bom, um outro ponto é que a vilã do filme, aquela senhorinha, ela aparece também num outro momento bem rápido do filme, dormindo dentro de um caixão. Esse é mais um ponto que também pode gerar em algumas pessoas uma incredulidade com relação à análise, porque afinal ela é uma vilã, dormir no caixão faz todo sentido. Mas lembre-se, eu disse que até o final desse vídeo você entenderia as conexões, o porquê de tantas mensagens dessa natureza num filme que é um filme infantil, que tem como objetivo entreter as crianças, não é? Então vamos lá. Outro ponto importante no filme é que do início ao fim, você, se observar atentamente, vai encontrar assim uma grande ênfase, uma grande evidência em nádegas. Isso mesmo, durante todo o filme, as nádegas aparecem em destaque, seja as nádegas de Minions, de personagens secundários, dos personagens principais, e isso já começa ficando bem claro numa cena em que o bebê, o filho do Gru, fica de costas, de bruço, aliás, para que os Minions troquem a fraldinha dele. E aí é uma grande evidência nas nádegas do bebê. Isso me deixou, eu confesso para vocês, bem intrigada, né? Porque afinal, quando nós vamos trocar um bebê, nós não deixamos o bebê de bruço para trocar as fraldas. O bebê ele fica deitado na cama de costas, não é verdade? Quem é mãe aí sabe isso muito bem. E por que aquela posição evidenciando tanto ali as nádegas do bebê? Quando você assiste todo o filme, fica muito claro a impressão da mensagem que eles querem deixar na mente dos nossos filhos. Uma normalização de algo que não é normal. Isso você vai entender um pouco mais no final desse vídeo, tá? Outra coisa também, que essa ficou bem claro, porque apareceu já no trailer do filme, é com relação ao comportamento do pai com as filhas, né? O pai, ele diz para uma das filhas que ela deve mentir. Por que você não pode ser igual a sua irmã Edith? Ela mente o tempo todo. Eu não minto. Viu? Ela acabou de mentir. E com maestria. Impressionante. Que ela deveria se espelhar na sua irmã mais velha, que mente brilhantemente. E a filha ali fala que ela sabe que ela não deve mentir, mas ele insiste que ela deve mentir. Então, veja, nós estamos falando do protagonista do filme, aquele que está em evidência para as crianças, e essa é uma mensagem que até o final do filme não é corrigida. Em nenhum momento você vai ver o pai falando, olha, eu estava errado, não siga aquela minha orientação, realmente não se deve mentir. Não, o filme termina sem uma retratação dessa fala. Então, para a criança que está assistindo, fica registrado que o pai orienta a filha a mentir.
e que ela que não mente é que está errada, a irmã que mente é que está certa. Veja o perigo desta mensagem, né, que está sendo impressa. Com relação ainda aos filhos, algo que chama a atenção também é com relação ao novo personagem desta série de filmes do Meu Malvado Favorito, que já está na sua 4ª edição, né? Nas edições anteriores, ele estava ali com as 3 filhas e agora ele tem o filho dele, né? Fruto da união dele com a sua esposa. Só que o menino aparece, o bebezinho, desde o início do filme, tratando o pai muito mal. Meu garotinho! Sei que você ama o seu papai. Ele te ama. A expressão facial dele não diz. A corporal também não. Zombando do pai, né? Cenas de mau comportamento, o que no final do filme melhora. O menino ele passa a enxergar o pai como um verdadeiro herói e assim ele tem então a admiração pelo pai. Então, felizmente, esse é um ponto que foi corrigido até o final do filme. Isso é muito válido. Mas, mesmo assim, nós não devemos achar tudo correto, normal, porque as cenas em que o menino zomba do pai, gospe no pai, faz pegadinhas pro pai, faz caretas para esse pai, ou seja, uma cena clássica de desconstrução de autoridade paterna, são as cenas mais ovacionadas no cinema pelas crianças. A sessão em que eu estava quase cheia, né, de crianças e crianças muito pequenas, foi até uma sessão bem barulhenta, e as crianças vinham à loucura quando aquele bebê fazia essas travessuras com o pai. Então esse é um ponto que me chamou muito a atenção também, o quanto as crianças aplaudiram literalmente o comportamento desse bebê, né, gostaram, aprovaram esse comportamento. Então isso é algo para também considerarmos, tá? Essa questão do desrespeito com o pai, que também ficou impresso na mente das crianças. Outro momento do filme é a aula de karatê. Há um momento em que as meninas vão participar de uma aula de karatê e há então a reverência ao mestre. Quem fez ou faz artes marciais sabe que é comum nessas atividades, nessas atividades orientais, nesses esportes orientais, a reverência, a veneração ao mestre. E isso acontece no filme. Também há o símbolo do Yin Yang no local, que é um dos símbolos do movimento da nova era. Em breve eu pretendo fazer vídeos para vocês também sobre isso, para vocês aprenderem. E qual é a implicação de tudo isso? Crianças venerando o mestre, símbolos de nova era no filme. Ocorre que, se você é cristão, se você é cristã, eu deduzo que você está ensinando os seus filhos no caminho do Senhor, né? Provérbios 22:6, ensinando no caminho, admoestando na palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu estou com ela aqui, que é a Bíblia Sagrada, tem muito claro o que Deus pensa sobre isso. Deus é um Deus zeloso, né? É um Deus que não divide a sua glória com ninguém, é um Deus que não admite veneração, que não admite reverência a outros deuses. E ali no filme isso aparece de uma maneira muito natural, tá? Então esse é um ponto também para você observar. Ainda com relação ao vilão, né, o Maxime Le Mal, ele aparece em uma das cenas em que ele vai cantar e o Gru rouba ali a apresentação dele e canta antes. Ele aparece de batom, né? E aí eu fui pesquisar sobre isso. Referência direta ao cantor desta música, né? Originalmente, que tem aí essa marca registrada de uma androgenia, tá? Ele tem naturalmente essa vestimenta e o vilão, então, se coloca ali, né, igual ao cantor original.
Para os nossos filhos, especialmente para os pequenos, eles não vão entender isso. Referência àquele determinado cantor. Ele está vendo um homem de batom. E aí você tire suas próprias conclusões, né, do que um menino vai registrar na sua mente, no seu coração, com relação a isso, tá? Esse é um ponto aí para chamar a sua atenção. Outra questão no filme é, num momento muito rápido também, uma das mini vilãs, que é a filha do vizinho do Gru, a Pop, ela usa o celular e a capinha do celular dela é do BTS, que é uma banda, né, de K-pop famosíssima, que está em evidência na maioria dos países, que muitos adolescentes conhecem, são seguidores, são fãs. E o BTS também faz parte da trilha sonora desse filme, tá? E o que eu quero dizer com isso? No que eu quero chamar a tua atenção? Futuramente também eu vou fazer um vídeo sobre bandas K-pop, sobre o BTS. Veja bem, o filme é um filme infantil, focado nas crianças, especialmente da primeira infância, mas nós temos ali elementos relacionados à adolescência, à pré-adolescência. Então, eles também estão querendo imprimir uma mensagem para essas crianças, estão preparando essas crianças para se tornarem futuros admiradores deste tipo de música, deste tipo de banda e do comportamento que essas bandas geram. É sobre isso que eu vou falar num vídeo próximo. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, pause agora esse vídeo, vai lá, se inscreva, acione o sininho para você não perder nenhum vídeo novo quando eu subir, porque vai vir muita coisa boa aqui no canal, tá bom? Então, tudo isso está preparando a mente dessas crianças para algo mais. E isso vai ficar muito claro para você no final deste vídeo. Outro elemento que eu quero chamar a sua atenção é com relação ao comportamento das crianças que assistiram este filme. Quando eu faço uma análise de conteúdo direto do cinema, eu estou ali como uma espectadora do filme, mas eu estou ali especialmente como uma investigadora, como uma detetive, né? A detetive Kátia Alencar. Neste momento, eu estou atenta ao que está sendo transmitido na tela e também ao comportamento dos receptores, então das crianças, dos pais. E como eu disse anteriormente, a minha sessão estava cheia de crianças pequenas. E essas crianças, elas simplesmente, elas vinham à loucura, elas vibravam, elas gritavam, elas riam muito todas as vezes que apareciam, especialmente os Minions, fazendo muitas travessuras. E quem já assistiu pelo menos um filme da série Meu Malvado Favorito sabe que os Minions são uma grande atração, eles têm comportamentos ali bem exacerbados, divertidos, e as crianças se identificam muito com isso. Qual é o alerta que eu quero te trazer nesse momento? Agora eu falo como uma pedagoga. As crianças, elas estão hiperestimuladas. E esse tipo de desenho traz ainda mais essa estimulação. As crianças saem do cinema mais agitadas do que elas entraram. E isso não é por acaso. As crianças têm em seu cérebro um cérebro em formação. E elas têm neurônios espelho, então elas reproduzem comportamentos, elas se espelham naquilo que elas veem. Por isso a importância de nós, pais, sermos as principais e melhores referências para os nossos filhos, né? Em comportamento, principalmente. Mais do que falar, fazer, eles se espelham em nós. E eles estão ali, absorvendo todas essas inadequações de comportamento dos Minions para reproduzir em algum momento. Então é isso algo que me chamou muito a atenção, porque reverberava de forma muito evidente neles
toda vez que os Minions fazia algo errado, do tipo bater no bumbum do outro, prender o outro numa máquina de refrigerantes, pregar ali alguma peça, e isso é algo que tem que nos chamar a atenção, tá bom? Bom, partindo aqui para a reta final dos apontamentos, eu separei algumas músicas da trilha sonora dos Minions. Sim, eu fui pesquisar todas as músicas presentes no vídeo e em quase todas eu encontrei inadequações. O que seria inadequações? É algo que, porque eu não gosto da letra ou porque eu não gosto do cantor? Nada disso, não se trata de gosto pessoal. Se trata de coerência, se trata de coesão, ou seja, num filme infantil, a trilha sonora deveria ser escolhida de forma muito cuidadosa com relação ao que está sendo dito. As canções são todas em inglês, com exceção de uma delas que, além de inglês, também está em coreano, mas não importa, esse filme passa em outros países, além do Brasil, e nos Estados Unidos as crianças sabem, né, naturalmente, o que está sendo cantado. Mas eu tive o trabalho de ir traduzir todas as músicas, e aí eu quero trazer aqui algumas delas, tá bom? Para que você, assim como eu, venha agora se surpreender de que tipo de música que está sendo base de trilha sonora para um filme com classificação livre. A primeira delas é a Despicable Me, com a tradução Eu Sou Desprezível, tá? E diz assim, nesta música, sintetizando para vocês, nos versos que começam com Why Ask Why, o Gru questiona por que ele deveria seguir regras de procedimentos convencionais, já que ele pode simplesmente fazer as coisas da maneira dele, do jeito que ele se beneficie, mesmo que isso signifique ser desonesto e antiético. Outra música é a Unbelievable, uma música muito conhecida, né? Você é inacreditável. E na tradução original dessa música tem uma palavra de baixo calão, que eu não posso dizer aqui, um palavrão mesmo, que pergunta, mas que pi foi essa? Você é inacreditável. Então é inacreditável, na verdade, pensar que num filme infantil tem uma música que tenha um palavrão em um dos refrões, né? Em uma das estrofes. Outra música é a Hot for Teacher, que tem como tradução tesão na professora. Isso mesmo que você ouviu. A letra toda é inadequada para crianças. Eu vou pegar aqui só um trechinho que diz assim, na tradução: Professora, você não vê? Eu não quero ser um Mauricinho idiota. Talvez eu devesse ir pro inferno, mas eu estou indo muito bem. A professora precisa me ver depois da aula. Eu penso em todo o estudo que perdi, mas meu dever de casa nunca tinha sido assim. A coisa ficou feia, eu estou com tesão na professora. E aí a letra continua disso pra pior, tá? Então, olha só, é totalmente incoerente, na verdade, esse tipo de música, esse tipo de letra. E essa música, ela tá passando uma mensagem. A música, ela pode ser vista, a princípio, como uma crítica à rigidez de um sistema educacional que muitas vezes é percebido como frio, desconectado da realidade dos interesses, mas o fato é que Hot for Teacher se tornou um hino de rebeldia para adolescentes, refletindo uma cultura popular da época e descompromissada, compromissada somente com o rock and roll. Então observe que tudo quer passar uma mensagem, tá? Outra música ali é da famosa banda Blackpink, que é o Bumbaya. O que significa Bumbaya não tem tradução, né? É mais uma daquelas músicas que são chiclete, que grudam na mente, que estão aí em evidência nos adolescentes. Mas quando você vai pegar a tradução, diz assim, em uma das estrofes: Sou uma garota má, eu sei que sou, e eu sou tão quente que eu preciso de um ventilador. Eu não quero um garoto, eu preciso de um homem. Eu sou imatura e não tenho medo, cara.
Olha isso, gente. Eu não quero um homem, não quero um garoto, eu preciso de um homem. Dá para entender muito claro o que elas estão querendo dizer, não é verdade? Nessa estrofe. E essa música é uma declaração de independência e da força feminina, né? O tal do empoderamento feminino, que eu também pretendo falar sobre isso aqui no canal. As integrantes do Blackpink, através das suas palavras, elas rejeitam a necessidade de um parceiro e se colocam como mulheres poderosas e autossuficientes. Frases como "Been a bad girl", "I know I am", "I don't know what boy", "I need a man", refletem uma atitude desafiadora e uma rejeição aos padrões convencionais de comportamento feminino. A música talvez queira aí evidenciar, né, mais uma vez o autoempoderamento, né, o feminismo, o que como cristãs nós devemos nos afastar, e agora eu falo diretamente para as mulheres, e também ensinar para as nossas filhas o perigo do feminismo. Outra música é a Freedom, também muito conhecida, a tradução liberdade. A letra também enfatiza a importância de viver a vida ao máximo, sem se preocupar com as opiniões alheias, de maneira quase irresponsável, não é mesmo? E o cantor, ele encoraja os seus ouvintes a se sentirem livres para fazer, veja bem, o que quiserem, na hora que quiserem e com quem eles quiserem. Olha só, o perigo dessa mensagem. Não é isso que nós devemos ensinar para os nossos filhos. Todas as nossas ações e escolhas têm consequência. Não é verdade? Não é fazer o que quer na hora que quer, como quer e com quem quiser. Então, essa letra é um convite para celebrar aí o erro, né? Ela propõe uma desamarra social, quando na verdade aquela pessoa que faz tudo isso e vive de maneira irresponsável, ela está presa, ela se torna uma presa, né? Um escravo. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Outra música também presente no filme, I'm Too Sexy, também muito conhecida. É interessante ver como a trilha ela foi escolhida a dedo, com hits bem famosos ali da década de 80, 90, os anos 2000, que tem muito engajamento em suas letras, né? Que tem bandeiras ideológicas, inclusive. E essa música não fica para trás. Essa música, na tradução original, diz: Eu sacudo minha bundinha na passarela, eu sou muito sexy, muito sexy. E aí lembra lá no início do vídeo que eu falei sobre a evidência de nádegas no vídeo, né? Em muitos momentos aparece, olha aí, a trilha sonora confirmando que isso não é uma impressão, isso é um fato. Outra música é a Karma Chameleon, também famosíssima da Cultura Club. Nessa música, a referência ao karma sugere que as ações dessa pessoa terão consequências que levarão à inconstância, e a convicção pode levar a um ciclo de retorno que talvez não seja tão positivo. Então, tá falando diretamente de uma ideologia, de um pensamento, de um raciocínio que tem relação com uma religião, também vinculada à nova era. Isso o próprio cantor deixa muito claro que ele tem essa ligação, né? Eu trouxe aqui uma observação sobre ele, que é o Boy George. O visual dele fica muito claro, né? Ele tem esse estilo meio hippie e ele usa as maquiagens, muita maquiagem, aliás, como inspiração de um outro cantor, o David Bowie, né? O Mark Bolan também, do T-Rex, e é algo meio andrógenico. Então, por isso que aparece lá o vilão fazendo essa referência ao Boy George, né, vestido ali com as tranças igual, com o batom. Então, olha que interessante. Nesse momento dá para você ter muito claro como uma simples cena que passa ali em segundos
tá querendo transmitir uma mensagem, tem uma relação com algo, tem uma referência, tem ali um intuito por trás, né? Um objetivo. Então, quando os nossos filhos veem ali o vilão com um batom, não é só um batom, não é só um homem com um elemento feminino, tem algo por trás. Ele está fazendo referência a um cantor que tem uma ideologia e que transmite uma mensagem em suas músicas e no seu comportamento. Então, tudo isso fica impresso na mente da criança. Ela pode não entender na hora, mas uma mensagem aplicada de forma massiva, e isso nós vemos muito claro na guerra cultural, né? Aparece num desenho, aparece numa música, aparece num comercial, um professor doutrinador falando na escola. Toda essa soma de informações, chega um momento que a criança, se ela não estiver com a sua verdade muito bem fundamentada em casa, ela começa a questionar esses valores e começa a aceitar alguns comportamentos, tá? Então, isso tudo tem um objetivo. E uma última música que eu queria trazer aqui para vocês, não, aliás, a penúltima música é a Through the Fighting Flames, da Dragon Force, que tem como tradução através do fogo e das chamas. Nesta música, as almas dispersas dizem que sentirão os corpos do inferno perdido às margens, nas planícies mais negras dos domínios do inferno. Nós os vemos enquanto nós vamos. Esse é um trecho da música. Eu tô falando de uma música que tá num filme infantil que fala que os seus corpos se sentirão à margem dispersa ali no inferno. Nós que somos cristãos, nós sabemos qual é a representação do inferno, né? E é muito importante nós termos claro que aquilo que nós vemos e ouvimos traz implicações espirituais. Eu vou explicar isso mais a fundo para vocês em futuros vídeos, mas veja que, mais uma vez, isso não está aí por acaso. E a última música do filme, o ápice, né? Quando o filme termina e toda a trama cinematográfica, ela tende, independente do gênero, a terminar num ápice que leva aquele que está assistindo a um estado de êxtase, a um estado de euforia, de sair ali do cinema, né, deixando registrado tudo aquilo que foi impresso no decorrer da trama. Meu Malvado Favorito 4 também usa esse artifício e escolheu uma música excelente para isso. Por quê? Eles escolheram uma música que tem como tradução a frase "Todos querem governar o mundo". E é do Tears for Fears, né? Uma banda conhecidíssima, os caras cantam muito bem, a música é boa, é contagiante, né? Everybody wants to roll the world. E essa música, quando ela aparece ali no final, eles estão cantando na prisão, as pessoas estão ali celebrando, comemorando, e aparece várias coisinhas que eu poderia trazer aqui para vocês, inadequadas também nessa cena, mas eu quero chamar principalmente a atenção para a letra. A letra é um convite para aceitar a vida como ela é, sugerindo que não há como separar, como escapar das realidades impostas pela sociedade, pelo mundo em que vivemos. E a frase "Even while we sleep, we will find you" pode ser interpretado como uma referência às normas sociais, a uma vigilância constante, a uma pressão, e que você não deve então se conformar com essas normas sociais. E a menção da letra, quando se fala Mother Nature, né, a mãe natureza, e o ato de virar as costas para ela, simboliza a rejeição da ordem natural. Então, virar as costas para a mãe natureza faz referência a algo não natural, né? A algo mais substancial, a algo sublime, a uma figura de um Deus, de um Cristo. E a música propõe que se deve rejeitar isso em busca do quê? Em busca do favor, em busca do seu próprio controle, do seu próprio governo. Então, essa música
embora tenha uma melodia muito contagiante, dançante, inclusive os personagens terminam dançando, as pessoas saem do cinema ali, levantam das cadeiras, ouvindo essa música, no embalo dessa música, ela está imprimindo uma mensagem inadequada. E trazendo tudo isso para você aqui, eu espero realmente que você tenha visto o quanto em um simples filme há tantas mensagens que estão sendo transmitidas para o seu filho que passam desapercebidas, muitas vezes aos seus olhos, que podem ser olhos até atentos, mas que não estão treinados para esta doutrinação através da mídia. E eu estou aqui para isso, para te ajudar. Sou uma especialista em análise de conteúdos, eu estudo a cultura infanto-juvenil há anos. Eu quero muito te ajudar nesta trajetória. Então, mais uma vez o convite, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque você vai aprender muito aqui sobre isso. E o meu intuito é único e exclusivamente te ajudar a blindar o seu lar e a sua família desta guerra cultural através da mídia, tá? E aí eu prometi para vocês que eu ia trazer a explicação do porquê, né? Tudo isso está lá, mesmo que você não tenha visto, mesmo que o seu filho não tenha compreendido nenhum milímetro do que eu trouxe aqui, eu vou te explicar qual é o objetivo e qual é a importância de você aprender sobre tudo isso. Veja só, o primeiro ponto que você precisa aprender, e é esse que eu vou enfatizar nesse vídeo para encerrarmos, é que desenho nunca foi só entretenimento. Eu vou repetir, desenho nunca foi só entretenimento. Esse é um filme, mas está em linguagem visual de desenho. Então, filmes infantis, desenhos, nunca foram somente entretenimento. Os pais precisam saber que, além de entreter, os conteúdos infantis, eles cumprem o papel de comunicar algo através da linguagem. Então, a sétima arte, ela usa a linguagem como um sistema amplo de sinais para transmitir a sua mensagem. Então, não é somente visual. Existem gráficos, existem gestuais, existem sons, existem objetos linguísticos. Tudo isso permite uma comunicação. E a junção de todo esse sistema, de todas essas formas de linguagem, forma, então, a mensagem, aquilo que quer ser transmitido de fato, tá? Então, dessa maneira, é importante você entender que a comunicação nos desenhos, ela não ocorre somente quando as pessoas estão falando, quando as imagens estão passando ali, ela ocorre em cada movimento, em cada gesto, em cada fala, em cada som, em cada cor. Tudo está comunicando algo o tempo todo para o seu filho, mesmo as coisas que passam desapercebidas a olho nu, tá bom? Há mensagens que são captadas pelo nosso cérebro antes mesmo dos nossos olhos conseguirem registrar aquilo. E esse mecanismo de comunicação se dá da seguinte forma: existe o emissor, que é aquele que transmite a mensagem, que geralmente é o locutor, o falante. Então, nesse vídeo, eu sou, então, a emissora, eu estou cumprindo este papel. Mas há também o receptor, que é, nesse caso, você, que está recebendo aqui a mensagem do emissor. Então, o receptor, ele recebe a mensagem, ele capta algumas informações racionais e outras não, como eu disse. As crianças e os adolescentes estão lá, algumas ficam registradas muito claras, outras ficam impressas na mente dele, tá bom? Nisso nós temos base pedagógica, psicológica, neural para falar sobre isso, além de questões espirituais que eu nem estou abordando aqui neste ponto. E há então, entre o receptor e o emissor, há a mensagem, que é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas por esse personagem, e também há
código. O código é o que representa o conjunto de signos que é utilizado para essa mensagem. Então, quando a mensagem ela é transmitida, há alguns meios para isso, que são os códigos, que nós podemos identificar como as ilustrações, os sons, as músicas, os símbolos, tudo isso são os códigos. E, por fim, há o canal de comunicação, que no caso é o meio pelo qual ele está sendo transmitido, a comunicação, a mensagem, que é ou a tela do cinema, ou a TV da tua casa, o tablet do teu filho, o seu celular, tá? São essas ferramentas. Entendendo tudo isso, todo esse mecanismo, cada pai, cada mãe deve ter muito claro em sua mente que conteúdos infanto-juvenis estão sempre e estarão sempre comunicando algo e que nunca serão neutros. Especialmente nesta geração que nós estamos vivendo, não há neutralidade nos conteúdos infanto-juvenis. Eles estão o tempo todo comunicando algo, estão comunicando a representação de uma cosmovisão, de uma visão de mundo dos seus criadores. Esse é um ponto que vocês precisam entender, ter isso muito claro. Toda a criação traz consigo o DNA do seu criador. É assim desde a fundação do mundo. Quando nós olhamos para as montanhas, para as árvores, para as aves, para o mar, nós vemos impresso o DNA do Criador, do Deus Todo-Poderoso, que criou tudo isso em 6 dias e descansou no 7º. Quando nós assistimos um filme como O Meu Malvado Favorito 4, nós temos ali impresso, né, o DNA do seu criador, o que ele quis transmitir. Você acha mesmo que quem escreveu, quem roteirizou esse filme, quem fez as ilustrações, quem selecionou a trilha sonora, essas músicas que eu apresentei para vocês, vocês acham mesmo que eles não tinham nenhuma intencionalidade na escolha daqueles elementos, na escolha dessas músicas, que tudo é por acaso? Bem, isso é algo que você pode decidir acreditar que sim, que não tem nenhuma intencionalidade. Mas se você é uma mãe, um pai atento e entende o tempo que nós estamos vivendo, você com certeza saberá identificar e saberá reconhecer que não há neutralidade num conteúdo como esse. E aí, para encerrarmos, eu trouxe um exemplo que vai colaborar para essa minha fala de que toda arte imprime o DNA do seu artista. Recentemente, no dia 20 de junho de 2024, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, na Califórnia, nos Estados Unidos, foi preso um animador. O nome dele é Kyle Carosa e ele foi preso, acusado por 2 acusações de posse de pornô infantil, né? E esse homem, que é um homem de 45 anos, ele trabalhou em criações muito importantes de grandes nomes do entretenimento infanto-juvenil. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Cartoon, Disney, Nickelodeon e outras tantas grandes aí, tá? A lista é grande de produções e as produções principais que esse homem participou também não são menos importantes. São Hora da Aventura, Animaniacs, Jovens Titãs, Bob Esponja. Quando você pega essas obras e analisa de forma meticulosa, você identifica ali questões seríssimas, questões ideológicas, questões que vão contra princípios e valores, questões inadequadas. E aí, se nós fizermos essa junção, que este homem, né, o Kyle Carosa, foi preso recentemente, acusado do que ele foi acusado, veja só, junte as peças aí, você, para ver como tudo faz sentido e como se encaixa. Bom,
É isso que eu tinha para trazer para você nesse vídeo. Eu espero, do fundo do meu coração, que eu tenha, de alguma maneira, nem que bem pequenininho aí, acendido no teu coração a chama, o desejo de se interessar mais sobre esse assunto, de aprender mais sobre o universo infanto-juvenil, tudo aquilo que está sendo ofertado para os nossos filhos, que estão colaborando para mudanças de comportamento, alterações na sua identidade, que estão destruindo a relação entre família e filhos, desconstrução de paternidade e tantas outras questões. Eu espero que tenha acendido no seu coração aí uma chama, um desejo de aprender mais, e eu estarei aqui para te ajudar nessa jornada. Então eu te espero no próximo vídeo. Se esse vídeo agregou valor para você, deixe o seu like, coloca nos comentários qual é a sua percepção sobre tudo isso que eu falei aqui. Faz sentido para você? Não faz? Seja qual for a sua opinião, eu quero muito saber. Opiniões respeitosas serão mantidas nos comentários. Eu só peço para que você seja educado comigo e com as outras pessoas que irão ler, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e eu espero você na próxima análise.